Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e a gente vai fazer mais um exercício de decomposição vetorial para você ficar top, beleza? Bom, esse exercício aqui que eu inventei é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem dois vetores, né? Tem esse vetor A e esse vetor B e existe um ângulo θ, né? Dos dois lados aqui. Esse aqui forma um ângulo θ com horizontal e esse aqui também forma o mesmo ângulo θ com horizontal, tá bom? E aí, a pergunta é a seguinte: calcule o módulo do vetor soma de A mais B e aqui também era o módulo do vetor diferença, tá? E o módulo do vetor diferença A menos B. Sabe-se que o módulo de A é igual a 10. O módulo de A, pessoal, é o tamanho do vetor, tá? Tô falando que esse cara aqui tem 10 de tamanho. E o módulo de B é 10, então esse cara aqui tem 10 de tamanho também, beleza? Tranquilo. Aí ele fala, dados que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Tá? E aí, como que a gente vai resolver? Primeiro, para a gente resolver esse exercício, a gente vai fazer a decomposição vetorial. Isso mesmo. A gente vai decompor esses vetores, os dois, nas suas nos vetores mais legais, que são os vetores que estão na horizontal e na vertical. E eu vou te mostrar aqui como você vai fazer isso, tá? Primeira coisa é olhar, por exemplo, vamos olhar para esse vetor B aqui. Tá vendo esse vetor B? Esse vetor B, ele é a soma de dois vetores. Né? Quais? Existem infinitos dois vetores que é a soma da B. Né? Eu até mostrei isso num vídeo para vocês. Se você ainda não viu, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz aí sobre vetores, tá bom? Segue lá do início e vai seguindo a sequência para você ir pegando tudo, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a soma de dois vetores. Eu posso pegar esse vetor B saindo do início, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir até aqui, ó. Venho até aqui. Se esse aqui é o B, eu vou chamar esse vetor aqui de BX. Beleza? É o vetor BX, tá? De módulo BX. De tamanho BX, né? Mais o vetor BY. Ó o vetor BY, ó. Pim. Esse aqui é o vetor BY. Significa, então, que vetorialmente, né? O B, vou colocar aqui, ó, o B, ele vai ser a soma vetorial do BX mais o BY. Tá? É a mesma coisa. O B é o BX mais BY. É esse BX mais o BY. Esse aqui é o vetor B. Ah, tá. Beleza. E aqui forma um ângulo de 90, né? 90 graus aí. Tranquilo. Então a gente tem um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus. Tá bom, professor. E aí? E o que eu faço agora, professor? Agora a gente vai para o outro lado. No outro lado ali, a gente tem, por exemplo, esse A. Nesse A aí, galera, eu posso fazer o seguinte, ó. Mesma ideia que eu fiz aqui. Esse A, ele pode ser a soma de dois vetores, né? Dois vetores que dão A. Quais são os vetores que eu vou escolher? Os vetores que formam 90 graus entre eles para formar um triângulo retângulo. Então, eu vou fazer assim, ó. Saindo daqui, ó, eu faço isso, ó. Venho, chego até aqui, isso aqui é o A, esse aqui vai ser o AX, tá bom? O A na direção X, é o vetor A na direção X. Mais, então, esse vetor mais esse vetor aqui, ó, AY. Então, significa que o vetor A, ele é a soma do vetor AX mais o vetor AY. E aqui também forma 90 graus. E eu vou escrever isso aqui porque é importante para vocês lembrarem, tá? O vetor A, ele é a soma vetorial do vetor AX mais o vetor AY, tá? Para ficar aí, ó, na cabeça. Tranquilo? Massa. E aí, o que eu faço agora, pessoal? Agora, eu posso fazer o seno ou o cosseno. Mas o que eu vou fazer agora? Eu sei que a fórmula do seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno é um cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu fiz exercícios usando a fórmula, mas nessa questão eu vou fazer sem usar aquelas fórmulas. Eu vou usar a manha, aquela manha que é aplicada somente onde? Nos triângulos retângulos, que são triângulos que têm ângulo de 90 graus, beleza? Aí você não precisa usar aquela fórmula, você já vai direto para a manha aqui que vai dar certo, beleza? A primeira coisa quando você olha um triângulo desse, é você analisar assim, quem é o vetor pai, né? O vetor pai, por exemplo, aqui, eu chamo de B. Por que ele é o vetor pai? Porque ele originou os outros, entendeu? Esse B, ó, ele é o BX mais BY, por isso que eu falo que ele é o vetor pai, tá bom? Vamos analisar o BX aqui.
Esse vetor bx, ele está colado com o ângulo θ, não está? Se ele está colado com o ângulo θ, eu vou usar cosseno, tá? Então, eu vou colocar aqui, o que é o bx? O bx, só o valor do bx, quando é só o valor, eu só coloco ele sem a setinha, tá? O bx é o tamanho dele, ó, coloca assim, ó, o bx, o valor dele, o tamanho dele, bx, ele vai ser igual ao vetor π. O vetor π é isso aqui, né? Para indicar o tamanho do vetor π, eu coloco b sem a setinha. Então, ó, é igual o vetor π, b, vezes. Vamos lá, o bx está colado com esse ângulo, não tá? Então, se ele está colado com esse ângulo, a gente usa cosseno. Então, vai ficar b, o vetor π, vezes cosseno de θ. Nossa, professor, é rapidão assim? É rapidão assim. Beleza? Aí, vamos lá, quem é o vetor b, né? O valor dele. Aqui, o valor dele, ó, quando coloca módulo de b com vetor em cima, é a mesma coisa que b, tá? Eu falei isso em notação de vetores, tem um vídeo explicando só sobre notação, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que b igual a 10, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Ou seja, o tamanho dele vale 10. Então, vai ficar assim, ó, o bx, ele vai ser o 10 vezes cosseno de θ. Cosseno de θ, ó. Cosseno de θ eu falei que é 0,8. Então, 10 vezes 0,8. Quanto que é 10 vezes 0,8? Dá 8. Então, ó, eu tenho então que o nosso bx, ó, ele tem tamanho 8, tá? Esse é o bx. Ei, acabei de descobrir quem é o bx. Muito bom, tá? Então, a gente tem aqui o bx, beleza? Agora, a gente vai pro by, né? O by, pessoal, olha só que legal. No by, a gente tem assim, ó. Esse by no triângulo retângulo, em relação a esse ângulo aqui, ele está colado com esse ângulo ou está sem o ângulo? Ele está sem o ângulo, né? Sem o ângulo θ, né? Então, se ele está sem o ângulo θ, a gente vai usar o seno. Então, vai ficar assim, ó. O by, tá? Ó, o by, ele vai ser igual ao vetor π, que é o b, vezes o seno de θ. É simples assim, tá? Então, vai ficar by, vai ficar o by é igual, o vetor π é 10, o valor dele. Seno de θ, ó, o seno de θ eu dei aqui que vale 0,6, então ficou 10 vezes 0,6. Quanto que é 10 vezes 0,6, hein, pessoal? É 6. Pronto, então a gente também descobriu o vetor by, que vale 6. O valor dele, né? Que vale 6. Beleza, ó. Descobri que esse valor aqui vale 8 e que esse valor aqui vale 6, usando aquela manha, aquele negócio para ser mais rápido, né? Sem precisar fazer o seno e o cosseno, né? A forma e tal, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa nesse cara aqui. Olha só que legal. Esse cara, a gente vai ter então um triângulo retângulo, né? Olha só para esse triângulo e a gente vai fazer o seguinte, ó. Olhando para esse triângulo, o AX está colado com o ângulo θ, não está colado? Ó, o AX está colado com esse ângulo θ aqui, ó. Se o AX está colado com esse ângulo θ, a gente usa cosseno. Então vai ficar assim, ó. O AX, lembrando que o AX com a seta é o vetor com o tamanho dele, com o número, né? Eu vou colocar o AX sem a seta indicando só o tamanho dele, tá? Então o AX, o tamanho dele, vai ser igual ao vetor π, só que sem a setinha, só para indicar o tamanho, ao vetor π, vezes o cosseno de θ. Vou colocar aqui. Vai ficar A vezes o cosseno de θ. Beleza? Tranquilo? Massa. Agora vamos lá, quem é o A? O módulo de A é 10. Lembrando que módulo de A com a setinha é a mesma coisa que A igual a 10, tá? É a mesma coisa. Então, vou colocar assim, ó. O AX, ele vai ser igual a 10 vezes o cosseno de θ. Só que o cosseno de θ é 0,8, ó. Então, ó, vezes 0,8. E 10 vezes 0,8 é igual a quanto? É igual a 8. Então, a gente achou aí o AX, tá? O AX tem medida 8. Tranquilo? Vamos agora para o AY. O AY, pessoal, ó, o AY vai ser igual. Nesse triângulo retângulo, o AY
está colado com o θ ou ele está sem o θ? Ele está sem o θ, então a gente vai usar o seno. Então a y vai ser o vetor π, só que sem a setinha, só para indicar o tamanho, ó. O vetor π, que é o A, vezes o seno de θ. Vezes o seno de θ. Vamos lá. Então o AY vai ser igual. Quem é o A? É 10. Vezes. Quem é o seno de θ? 0,6, que a gente que deu ali. Então, 10 vezes 0,6. Então, o meu AY vai ser igual a 6. Então, eu descobri agora que o meu AY vale 6. Tranquilo? Massa, professor. Eu já tenho os dois. Beleza. A gente acabou de fazer a decomposição vetorial. Tá? A gente transformou esse vetor em 2 vetores e esse vetor em 2 vetores. Tranquilo? Aí, olha só que legal. Ele quer o vetor, o módulo do vetor soma. Primeiro é o seguinte, ó. Vamos descobrir quem é o vetor soma? Quando eu coloco assim, ó, o vetor soma, que é o vetor S, ó, esse aqui é o vetor S de soma. Ele está sendo igual ao vetor A mais o vetor B, tá? É assim. Só que quando a gente coloca nessa notação, S com tracinho com a seta em cima, A com a seta em cima, é o desenho mesmo. É o tamanho, não é só o valor do vetor, entendeu? É o desenho do vetor. Eu preciso desenhar ele. Então fica assim, ó, o vetor S, ele vai ser igual ao vetor A. Quem é o vetor A? O vetor A não é esse aqui? Só que o vetor A não é a mesma coisa que o vetor AX mais o vetor AY, que eu coloquei ali. Deixa eu colocar aqui a setinha. Não é a mesma coisa? Então, se o vetor A é a mesma coisa que o vetor AX mais o vetor AY, tá? Ou seja, o vetor π é a soma desses dois, eu vou colocar no lugar do vetor A quem? O vetor AX mais o vetor AY. Eu vou colocar aqui, ó, o S é a mesma coisa que o AX mais o AY. Olha que legal. Beleza, mas quem é o vetor B? O B, que é o vetor π, ele é a soma do vetor Bx mais o vetor By. Tá. Então, no lugar do B aqui, eu posso colocar assim, ó. É o vetor Bx mais o vetor By. Tá. Que legal. Só como eu falei que vetor é desenho, eu vou colocar aqui realmente eles. Quem é o AX? O AX, ele é esse valor para a direita. É 8. Tá vendo? AX não é 8? É 8 para a direita. Então, ó, no lugar da X, eu estou desenhando. Ó. Vou colocar então aqui, ó, 8 para a direita. Mais. Quem é o AY? O AY é 6 para onde? Para cima. Então, vem aqui, ó, e coloca assim, ó. Então, ele é a mesma coisa que 6 para cima. Massa. Mais. Quem é o vetor Bx? Ó, o vetor Bx, ó, ele é 8 para a esquerda. Então, ó, vou colocar aqui, ó, mais quanto? 8 para a esquerda. Mais. Quem é o vetor By? O vetor By é 6 para onde? É 6 para cima. Ó, o vetor By então vai ser 6 para cima. Galera, quando fica assim desenhado, fica muito mais fácil de ver. Por isso que a gente faz a decomposição vetorial. Olha só que legal. Você tem que o vetor S é a soma desse vetor mais esse, mais esse, mais esse. Já de cara, a gente consegue eliminar o vetor 8. Esses dois. Por quê? Porque esse vetor 8 aqui está para a direita, né? E esse vetor 8 está para onde? Para a esquerda. Se você tem 8 para a direita e 8 para a esquerda, como é que dá o resultado? Se for 8 para um lado, 8 para o outro. Não dá zero? Então, ó, esses dois caras aqui, ó, vão se anular. Eita, sobrou quem, pessoal? Sobrou 6 para cima mais 6 para cima. Quando você tem dois vetores na mesma direção, que é a direção vertical, e os dois estão para cima, 6 mais 6 dá quanto? Dá 12. Então, esse mais esse vai dar um vetor de 12. Nossa, professor, entendi. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o vetor S, ele na verdade vai ser um vetor de 12 para cima, porque foi 6 mais 6. Saquei. Então, ó, quando ele pergunta assim, calcule o módulo do vetor soma, esse aqui já é o vetor soma, só que aqui tem o valor, direção e sentido, né? Se ele quer só o módulo, né, aí a gente coloca assim, ó, o módulo, você pode colocar assim, ó,
módulo do vetor S, módulo do vetor S, é igual a 12. Tá vendo? Quando você coloca em módulo, é só o valor, você não precisa desenhar, não. Ou você pode colocar assim, ó. Pode ser assim, ou você pode colocar assim, ó. S igual a 12. S igual a 12 é só o tamanho do vetor. 12, tamanho do vetor 12. Ou S com vetor é a figura inteira. Valor, direção e sentido. Isso tudo é 12, essa figura mesmo. Beleza? Então a gente fez o vetor soma. Ei! Mas a questão não acabou. Ele pergunta também o vetor diferença A menos B. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte do quadro e vou iniciar o vetor diferença, beleza? Então, vamos lá. Então, o vetor diferença, ele seria assim, ó, D, o vetor diferença, que eu chamei de D, é igual a A menos B, ao vetor A menos vetor B. Só que é o seguinte, vetor, quando você tem uma diferença de vetores, isso não é tão intuitivo. Então, eu vou deixar para ficar mais fácil para a gente poder calcular, eu vou transformar isso numa soma. Uma soma? Sim. Concorda comigo que o vetor D, ele pode ser escrito assim, ó, que o vetor D, ele é o vetor A somado com o vetor menos B. Ah, professor, vetor menos B? É o nome que eu estou dando para o vetor, menos B. Quem seria o vetor menos B se o vetor B é esse? Olha só essa cara. Se o vetor B é esse, o menos B seria ele para cá, ele no sentido contrário. Então, se eu pego, por exemplo, e passo para cá, ó, esse cara aqui, que eu desenhei daqui para cá, esse cara seria o vetor menos B. Ah, tá. Pessoal, não existe vetor negativo, tá? Quando a gente coloca menos B aqui, é só o nome do vetor. Poderia ser o vetor K, entendeu? Mas assim, eu acho que fica mais fácil, mais legal de a gente colocar menos B para falar que é o sentido contrário desse, tá bom? Mas é somente o nome dele que eu chamei de menos B, tá? Como se fosse o contrário do outro, beleza? Só para ficar mais fácil. Beleza, professor. E aí? E aí que eu vou somar, então, o vetor A com o vetor menos B. Porque mais com menos dá menos. Então, A menos B vai ser A mais o vetor menos B. Como esse aqui é o vetor menos B, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai conseguir descobrir umas coisas. Primeiro, na decomposição, se eu fosse fazer a decomposição, a gente vai perceber o seguinte, ó. Vou colocar aqui umas linhas, tá? Esse vetor aqui, ele vai originar um vetor. Esse aqui que é na vertical, certo? Que seria o menos BY, né? E mais esse outro vetor aqui na horizontal, tá? Eu vou chamar esse aqui de menos BY e aqui de menos BX, mas só para ficar de boa. Só que, pessoal, saca só. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse cara aqui, que vale 8, né? Então, a parte horizontal dele está dando o mesmo tamanho, tá percebendo? Ó, o mesmo tamanho. Então, em vez de colocar menos BX aqui, eu já vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o valor 8. Tá? Ou seja, a componente desse na horizontal tem intensidade 8 para a direita. Tranquilo? E como isso aqui é meio que um espelho, percebe? Se aqui valeu 8, aqui vale 6, esse cara aqui, ó, vale 6 também, ó. Então, ele é a mesma coisa que 6 para baixo. Então, a gente tem que esse vetor menos B é 8 para a direita e 6 para baixo. Beleza? 8 para a direita e 6 para baixo. Percebe que o vetor B aqui é muito parecido, porque o vetor B aqui é o quê? É 8 para a esquerda e 6 para cima. Perceberam? Enquanto o vetor menos B está dando 8 para a direita e 6 para baixo. Beleza? Viu que ele trocou? Tá? Ou seja, esse aqui é o mais B, esse aqui vai ser o menos B. De tal maneira, pessoal, que na hora que eu for falar quem é o vetor D, pessoal, vai ser igual, que é o vetor diferença, ao vetor A. Quem seria o vetor A? O vetor A seria o AX mais o AY. Tá? Esse vetor A aqui seria o vetor AX mais o vetor AY. E quem seria o vetor B? Esse vetor B aqui seria o menos BX, que eu tinha chamado esse aqui, né? Esse vetor aqui eu tinha chamado de menos BX, e esse aqui de menos BY, né? Seria o menos BX
menos BY. Lembrando que menos BX é só um nome, tá, pessoal? Ah, porque negativo, é só um nome que eu estou dando para ele, tá? Menos BX, menos BY. Agora vamos falar, quem seria então o AX? O AX, pessoal, seria 8 para a direita. Então, ó, vou desenhar 8 para a direita. Mas quem é o AY? 6 para cima. Então, ó, 6 para cima. Beleza. Ó, o vetor A é a soma desses dois vetores. E eu coloquei aqui. E o vetor menos B é a soma desses outros dois. Lembrando que isso aqui é só um nome. É o menos BX. Mas quem é o menos BX? É o vetor para a direita 8. Tá? É só o nome que eu dei. Então, mais quem é o menos BX? É o vetor para a direita com valor 8. Ah, tá. E quem é o menos BY? É o vetor para baixo de valor quanto? 6. Então, mais o vetor para baixo de valor 6, tá? Beleza. Aqui, se você tivesse chamado de, sei lá, de dy, dx e colocava lá, não tem problema, tá? Eu quis colocar assim. Agora, olha só, pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. Quando você soma o vetor de diferença, você vai perceber o seguinte, você tem esse 6 que está para cima e esse 6 que está para baixo vão cancelar. Eles vão cancelar, ó. 6 para cima e 6 para baixo dá um vetor nulo, 0. E sobrou, então, 8 para a direita com 8 para a direita. Quanto que é 8 para a direita mais 8 para a direita? Dá 16 para a direita. Então, o vetor diferença está dando um valor de 16 para a direita. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, metralha o like aí. Não deixa de curtir esse vídeo, tá? Coloque seus comentários aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para o seu melhor amigo. Aquele amigo que você fala assim, cara, vamos aprender física de verdade, tá bom? Mas é isso aí então, grande abraço e até mais!